Ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil e no mundo. E para falar sobre a crise na América Latina, nós recebemos no Ponto a Ponto a advogada Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP. Professora, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Não é a primeira vez que a senhora vem aqui. Um prazer recebê-la. Professora, a gente está vivendo hoje na América Latina uma sucessão de crises, né? Na Venezuela, no Equador, em países que a gente imaginava que tinham alcançado uma certa estabilidade, como a Bolívia, como o Chile, a Argentina aí passando por eleições, mas numa situação econômica bem complicada, o Brasil ali patinando. Tem uma razão comum que une essas crises? O que está acontecendo no nosso continente? É interessante porque a gente não estava prestando muita atenção na América do Sul, sobretudo. A gente estava com tantos acontecimentos fora, e eleições e movimentos importantes, a gente não estava prestando muita atenção, sobretudo na América do Sul. Mas há uma explosão latente, né, por parte das pessoas. A gente pode dizer que o gatilho, né, a gota d'água foi diferente em cada um dos países a partir de outubro. Se a gente começar a contar a partir de outubro, as movimentações importantes que nos levam a estar aqui essa noite conversando sobre isso. Então, em cada um há um gatilho, há uma gota d'água diferente, mas há um pano de fundo comum. E esse pano de fundo comum, ele se baseia em fatores internos, domésticos de cada um, e também fatores externos, que são dependentes da conjuntura internacional, mas que refletem em todos os países da América do Sul essa conjuntura internacional, esses fatores internacionais da mesma forma. Então, já era esperado esses movimentos, não com tanta força, né? Não, em alguns há mais força, outros menos força, movimentos menores ou maiores, mas desde 2014, com o fim do ciclo das commodities, podemos imaginar que de 2014 para cá, já as pessoas na América do Sul estão ficando desapontadas, desalentadas e insatisfeitas diante dos problemas econômicos de cada um dos seus países. Agora, a gente tem uma coisa curiosa que aconteceu no Brasil, em 2003, a gente teve um processo muito assustador, muito surpreendente na época, que foi uma coisa meio parecida com o que está ocorrendo hoje no Chile, guardadas as diferenças, né? Aqui não teve nem mortos como tem lá no Chile, o conflito foi mais ameno, mas teve uma mobilização popular enorme. Então, às vezes as pessoas falam, nós somos o passado do Chile ou o Chile é o nosso futuro? Né? A senhora acha que o Brasil já passou por esse processo? Não, acho que o Brasil passa paralelamente. Né? O Brasil passa paralelamente. Acho que quando se aproximar um pouco mais das eleições do ano que vem, como a gente conversava aqui antes de começar o programa, se aproximando 2020 e as eleições de 2020, nós vamos começar a ver, de fato, qual é o grau da fervura no Brasil. Mas há, sim, movimentos. E esses movimentos, começa no Peru, né? Se a gente começar a pensar quando é que os ventos começaram a soprar com mais ênfase na América do Sul, vamos pensar que foi no Peru, início de outubro, quando o presidente do Peru fecha o parlamento. Sim. Mas ele fecha o parlamento por quê? Porque houve uma tentativa do Congresso, do parlamento, de colocar o presidente sob suspeição. Então, ele vai e fecha o parlamento. E aí, depois nós vamos ver, vai do Peru, Equador, né? As manifestações das comunidades indígenas contra o presidente, as insatisfações e tal. O presidente do Equador chega a mudar a capital de Quito para uma cidade vizinha, tendo em vista as manifestações e a violência com que as manifestações aconteciam. Depois vamos ver isso chegar no Chile, né? Que é a sua pergunta, o que está acontecendo no Chile. O que está acontecendo no Chile é que o Chile teve um período de bonança muito bom, que vai aí do início do ciclo das commodities a conseguir dinheiro internacional a taxas boas, a chegar 2014, a conjuntura começa a mudar a econômica, começa aí uma insatisfação da população com a educação, com a saúde, as taxas públicas aumentam, né? O preço do transporte público aumenta, as pessoas ficam infelizes e vão para a rua. Então, digamos que com o fim do ciclo das commodities de 2013, 2014 para cá, já a América Latina, a América do Sul, sobretudo, vem segurando essas movimentações, que nós estamos vendo agora, as pessoas não estão mais dispostas a segurar. E eu acho também interessante a gente perceber o amadurecimento do povo da América do Sul, o povo latino-americano, porque a gente se dá conta que esse Estado que a gente colocou ali, esse governante que está administrando o nosso Estado, ele é um governante que carece de legitimidade sob a perspectiva de que esse Estado,
que ele está governando não consegue nos manter em harmonia e não nos provém, quer dizer, eles não provém a sua população do que lhe é fundamental. E as pessoas começam a se dar conta que elas precisam mudar isso, né? Professora, interromper aí a nossa conversa para nós vermos inicialmente 2 telas com dados do Latino Barômetro, que ajudam sempre a reflexão aí. Primeiro, apoio à democracia. Aí na tela, Venezuela, 75%. Isso foi realizado em meados do ano passado, 2018. Foi o último Latino Barômetro divulgado. A Bolívia aparece aí em 7ª posição, com 53%, abaixo da Argentina, etc. Numa segunda tela, e meu país se governa para o bem de todas as pessoas, a concordância. Olha aí, o primeiro país, óbvio que o percentual não é muito alto, mas a Bolívia aparecia aí com 33%. É interessante, professor, porque os bolivianos, eles, embora vivendo essa crise que a gente está acompanhando, eles ainda são o povo da América do Sul, da América Latina, que mais acredita no seu governo. Ou seja, eles acreditam que o governo, pelo menos na Bolívia, é o que menos explora o povo, relativamente aos demais países da América do Sul, que ainda tem aquela visão de que o governo, seja lá ele qual for, de direita ou de esquerda, ele está governando para os ricos e não para os pobres. E o interessante nessa pesquisa, nesse Latino Barômetro, nessa edição, professora, que nós estávamos vendo aí, Bolívia, 33%, o país aí onde a população faz uma leitura mais positiva do respectivo governo. Há outro gráfico na pesquisa do Latino Barômetro que nós não trouxemos, para não exagerar no número de slides, em que se pergunta se o país está progredindo, está estancado, o processo de desenvolvimento, ou está em retrocesso. Os 2 países que aparecem em primeiro lugar, ou seja, as pessoas dizendo que a economia está progredindo, Bolívia com 44%, em segundo lugar o Chile com 33%. O Brasil, no ano passado, insatisfação e ainda crise econômica num estágio pior, bem pior do que se encontra hoje. Nós estamos saindo aos poucos. O Brasil, no ano passado, começava também a sair do período recessivo, mas ia aos poucos. Só 6% dos brasileiros diziam isso. Professor, eu queria, à luz de tudo isso, de todos esses dados que nós vimos, eu estava lembrando o Manuel Castells, o sociólogo, etc. Tal. Ele recentemente declarou que essa crise da América Latina, né, o que está atravessando, não é específico da América Latina, é global. Isso revela, como a professora comentava, a insatisfação das pessoas com o Estado, crise identitária, uma série de fatores, mas ele disse que mais ou menos isso, se ele não disse exatamente assim, a gente pode ler, ele disse que isso veio para ficar. É alguma coisa que vai perdurar aí no cenário público da sociedade global. Qual é a sua opinião a respeito? Eu vejo que a última declaração dele nesse sentido nos obriga a refletir, professor, porque quando ele diz que nós mudamos e nós precisamos nos dar conta de que o mundo mudou, ele tem toda a razão. O fato é o quanto a gente está com dificuldade de encarar essa mudança, né? E a dificuldade que a gente tem de encarar essa mudança, eu acho que fica claro nesse déficit de compreensão mútua que nós temos uns com os outros, né? Essa dificuldade de eu entender por que um lado pensa de um jeito e então eu tenho que ficar de outro lado porque eu não penso como esse lado. Isso é de uma incompreensão absurda, porque nós só vamos conseguir um Estado melhor e votar melhor para o governante da vez se a gente conseguir se reconciliar entre nós. Como é que nós queremos nos reconciliar com o governo, seja ele governo de direita, de esquerda ou de centro, se nós, entre nós eleitores, não estamos reconciliados, né? Se nós estamos em posições antagônicas e temos uma enorme dificuldade de nos compreender e caminharmos juntos para escolher alguém melhor. Na Bolívia, a gente viu isso claramente. Se o Evo Morales não tivesse se candidatado uma 4ª vez,
tivesse deixado as eleições normalmente acontecerem, tivesse indicado alguém, sei lá, do grupo dele. Tivesse respeitado o plebiscito, porque o plebiscito foi muito claro com ele. Foi a primeira vez que direita e esquerda disseram: não queremos uma nova reeleição, né? Não queremos eleições indefinidas, né? Reeleições indefinidas de um mesmo governante. A alternância do poder faz parte do processo democrático. Se ele tivesse encarado essa limitação na sua vontade de exercer o poder e tivesse saído da presidência agora, ele teria deixado um legado extraordinário. Quer dizer, ele foi o primeiro presidente indígena, né, que um país já teve. Ele melhorou muitíssimo o PIB da Bolívia. Ele melhorou muito o nível de pobreza. O nível de pobreza diminuiu. As pela pessoas metade. Tiveram acesso à educação, à cultura, né? Então, ele teria deixado um legado, teria saído pela porta da frente e ficado no seu país, fazendo gerações novas de políticos, podendo no futuro, quem sabe, se recandidatar novamente, né? Mas ele preferiu bater, né, de frente com a população, dizer: não, mas quem manda sou eu. E a população disse: não, você não manda. E conseguiram tirar um presidente, então, de outra maneira, que não foi pelo voto. Mas se a gente observar agora no Chile, nós vamos ver de novo o déficit de legitimidade desse presidente que está lá, que não responde às pessoas, né? E a dificuldade que as pessoas têm de, entre elas, conseguirem um consenso para falarem de forma pacífica, sem ter que ir para a rua, sem terem que morrer, sem terem que deixar que seus companheiros morram, sejam feridos. Então, esse momento que nós estamos passando no Chile, na Bolívia, na Venezuela, que a situação é gravíssima, no Peru, né, é muito importante. Uma questão sobre o Chile, que a professora tocava há pouco, o déficit de legitimidade. Não é mais complicado, não é mais difícil para um presidente, como o presidente Piñera, chileno, enfrentar situações como a que ele vem enfrentando, sendo alguém que, por conta do processo de fragmentação e por conta da alienação eleitoral importante, foi eleito com um percentual tão reduzido de votos na sociedade. O presidente Piñera teve apenas 17% dos votos no primeiro turno e no segundo turno ele chegou a 27%, entre 27% e 29%. Que, aliás, outro presidente que enfrentou também manifestações populares, o presidente Macron, está numa situação parecida. Só teve 17% dos votos do primeiro turno. Só lembrando que o voto não é obrigatório no Chile, né? É que eles também pegaram, nós estamos falando, o fim do... Por que a América Latina teve, digamos, um sossego e um crescimento ali de 2002, 2003 até 2013, 2014? Aumentou a renda per capita. Era a exportação das commodities, dos produtos como cobre, ferro, soja, petróleo. Quer dizer, houve aí uma compra expressiva da comunidade internacional dos produtos que vinham da América Latina. E a América Latina, o que nós fizemos, digamos, nessa melhoria da exportação? Nós não fizemos economia nenhuma, professor. Nós não temos poupança nenhuma. Então, ao mesmo tempo que nós exportávamos, nós conseguimos dinheiro no mercado internacional a juros baixos. Quando esse cenário muda, quer dizer, a comunidade internacional passa a não exportar, o preço da commodity muda. Então, nós passamos a vender menos ou alguns países não vender. E a taxa de juro internacional aumenta, então nós não conseguimos pegar dinheiro fora, aí os presidentes da vez não conseguem administrar. Como é que eles fazem? O Macri, por exemplo, que era, a gente dizia, eu mesmo dizia quando ele assumiu, vem aí um novo oxigênio na América Latina. Ele não conseguiu fazer nada. Pelo contrário, pegou um país ruim e entregou um país pior ainda. Professora, na questão da Bolívia, quando eclodiu a crise, os militares apareceram na televisão e isso foi uma coisa um pouco assustadora, né? Porque há muito tempo isso não acontecia. Então, eles apareceram sugerindo que ele renunciasse e ele aceitou essa sugestão e ele renunciou. No Chile acontece uma coisa um pouco diferente, quer dizer, aparentemente o Chile está conseguindo, apesar de terem ali slogans fora Piñera, etc., ele está conseguindo, dentro da institucionalidade, com uma negociação com o Congresso, talvez fazer uma nova Constituição. Até que ponto a senhora acha? Claro que, assim, quando a gente fala América do Sul, são países muito diferentes, com histórias diferentes, mas que tem esse traço comum de ditaduras militares, né? Especialmente nesses países aqui que eu falei. Você acha que é possível que as coisas sejam resolvidas dentro de um caminho
de institucionalidade ou a gente ainda corre o risco de um retrocesso? Ou, como alguns também dizem, a gente vive hoje tempos de um outro tipo de golpe, que são os golpes ditos golpes civis. O que a senhora acha, professora? É interessante ver que, por exemplo, quando você dizia, né, os militares vão diante da população e das televisões, né, das redes sociais na Bolívia e convidam o Evo Morales a deixar o poder, no primeiro momento a nossa reação está havendo aí um retrocesso civilizatório, porque os militares voltam ao poder, então nós voltamos aos anos 60, mas há uma diferença, porque eles não voltam para tomar o poder, eles não mandaram ele embora, não botaram as armas na rua, eles simplesmente convidaram o Evo Morales a deixar o poder. E se ele deixasse? Pois é. Então, é a pergunta, né? O jogo ali de forças era tamanha que o Evo Morales não arriscou. E ele não arriscou porque o cenário também na Bolívia, nesse momento, é muito diferente para Evo Morales, né? A gente sabe que os grandes apoiadores de Evo Morales, o grupo dos cocalheiros, né? Dos cocalheiros do bem, vamos dizer. Está dividido. Né? Aqueles que produziam coca como elemento cultural dos incas, a folha da coca era para eles mastigarem, e mastigando eles, então, se protegiam contra as doenças ou tratavam doenças, melhoravam os seus sentidos. Então, é o uso da coca para fins medicinais e fins culturais, éticos. Esse grupo, que sempre foi o grande apoiador de Evo Morales, nos últimos tempos não estava tão satisfeito assim. Estava dividido. Estava dividido. Por quê? Porque os produtores, digamos, da coca do mal, digamos, os narcotraficantes, né? Eles começaram a sacudir as suas asas e de forma mais veemente. Então, o Evo aumentou a zona de produção para 22 mil quilômetros, né, de possibilidade de produção de coca, mas não dizendo que era aquela coca que era para produção, para fins medicinais e fins culturais. Então, começou o grupo do narcotraficante a plantar coca nessa região, que deveria ser dos apoiadores de Evo, e os apoiadores de Evo, os cocalheiros, digamos, do bem, não ficaram satisfeitos. Mercados paralelos de venda de coca, que antes eram monopólio dos cocaleiros do bem, começaram a se sentir invadidos por mercados paralelos de narcotraficantes. Então, o cenário de Evo, nesse momento, mantido muitas vezes e em grande parte por esses cocaleiros que o apoiavam, né, desde o início, essa gente não estava mais tão ao lado de Evo assim. Havia aí uma briga entre os cocaleiros Cochabamba, com os cocalheiros narcotraficantes. Bom, a gente sabe que a Bolívia é o terceiro maior produtor de coca do mundo, né? Ele é seguido de Colômbia e Peru. Então, a coca não é um produto com o qual se brinca na Bolívia, né? Ou se testa. Então, os cocaleiros apoiadores de Evo não estão mais apoiando tanto assim, ele estava fragilizado, sim. Então, ele fez o que qualquer pessoa de bom senso faria naquele momento. Né? A senhora acha que foi uma coisa pontual ali? Foi, sim. Não acredito que a gente possa voltar a ter esse retrocesso. A gente tem aqui no Brasil, claro que é muito diferente, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, mas tem uma participação muito significativa de militares em postos-chave, não só de primeiro escalão, como de segundo escalão. Tem militares, já no julgamento do Lula, né, o general Vilas Boas foi lá, deu uma tuitada, agora tentou dar de novo na hora em que foi... Sim, há um flerte, né, professor? Há um flerte aí com... Mas a senhora acha que isso é um risco superado? Esse tipo de interferência militar de décadas passadas? Sim, acho que há no Brasil, falando do Brasil, há um grupo que não é pequeno, né, que, junto aos bolsonaristas, há um grupo ali de bolsonaristas dissidentes que estão de acordo com os militares voltarem ao poder. Mas a pergunta que a gente faz, que talvez deveria fazer esse grupo, é de que militares vocês estão falando? Vocês estão falando daqueles militares nossos dos anos 60 ou nós estamos falando de uma nova safra de militares democráticos? É possível democracia, força, militar, tudo junto? Quer dizer, de que militar nós estamos falando e que militar nós queremos de volta ao poder? Eu não acredito que isso chegue ao Brasil, que o Brasil volte a ter um grupo de militares
vez como nós tivemos no passado. Isso seria um retrocesso civilizatório. O Gramsci diz uma coisa que é interessante, que cabe bem nesse momento. Ele diz, o mundo antigo, o mundo velho acabou. Vem aí um mundo novo. Nós não sabemos bem que mundo novo é esse. E nessa zona cinza, de sombras e de claro, né, que é a volta, que mundo novo é esse, surgem aí os malvados, né? Surgem os autoritários. E é deles que a gente tem que se defender. Então, essa passagem do velho para o antigo, que a gente não sabe bem que novo é esse, é complicado. Professora, nós vamos logo mais voltar a conversar sobre essas, podem ser chamadas as tentações autoritárias, né? Que não acontece só na América Latina. Não. Mas no momento vamos ver 3 telas ainda nessa fase ainda com dados do Latino Barômetro para ajudar aí o espectador a ter uma ideia de um retrato aí do que vai nos países latino-americanos. Confiança no Congresso e Parlamento. Aparecia aí, mais uma vez, a Bolívia em segundo lugar. Em primeiro lugar, o Uruguai, depois Bolívia, Costa Rica, Panamá, também Argentina no mesmo patamar. O Brasil aparecia aí com 12%, não está na tela, em 16ª posição no Latino Barômetro. De lá para cá, deve-se reconhecer a confiança no Congresso brasileiro, medida em outras pesquisas, aumentou 2 pontos, temos hoje 14%. A segunda tela é confiança no Poder Judiciário. Bolívia já aparecia aí em 5ª posição, quero chamar a atenção, o Chile em 4ª posição, o Brasil em 3º, o Uruguai em 39% em 2ª posição e encimando a lista, o ranking, a Costa Rica. E depois uma terceira tela agora dessa feita, confiança no Tribunal Eleitoral. Isso é interessante porque o Tribunal Eleitoral da Bolívia está no cerne também da crise, ou seja, as manobras na apuração do resultado da eleição, uma apuração mais rápida e depois por via indireta, e tudo isso minou ainda mais a legitimidade. E o Tribunal Eleitoral da Bolívia já estava aí em 14ª posição, com 25 pontos percentuais. Mas, professor, eu toquei aqui no Uruguai, apareceu aí o Uruguai, e eu estava me lembrando o seguinte, para ouvir sua opinião. Tanto se fala em polarização da política, Brasil é sempre lembrado, e depois que o Lula foi liberado, aí é que se reacendeu a polarização, etc. Mas tem dois países que fizeram eleições recentemente, um deles está fazendo ainda, que é o Uruguai, outro que fez foi a Argentina, onde, ao contrário da polarização, o movimento básico, ao contrário de ser centrífugo, foi centrípeto. Na Argentina, o justicialismo inverteu. Digamos que a Cristina Kirchner fosse mais à esquerda, o presidente Fernandes é uma pessoa de centro. Ela fez um rock, né, como se chama, xadrez, e o centro ganhou a eleição, secundado pela esquerda, ou seja, pela vice Cristina Kirchner. No Uruguai, também, esse candidato, o Lacarde, a Mônica, e você pode dizer, o Lacarde Pou, o candidato do Partido Nacional, é um candidato de centro-direita, que, inclusive, no primeiro momento, até não aceitou o apoio do presidente Bolsonaro, não lembramos disso. O que é que explica essa não polarização da política no Uruguai e na Argentina, diferentemente de Brasil, por exemplo? O seu entendimento. A Argentina foi surpreendente, né? Porque a situação do país é tão, digamos, desesperadora, a crise é tão grande que eles votaram... eu fico pensando como é que eles foram votar, né? Votar numa dobradinha que é o Alberto Fernandes, que é um homem que nunca foi eleito. Ele foi um homem do executivo, mas ele nunca foi eleito, nem a deputado, nem a prefeito, nem a senador, nada. É o primeiro cargo eletivo, ele já vai a presidente. Que é digamos, um peronista de centro, mas é a volta do peronismo. E ele se associa, é quase que um casamento impossível, né, com a Cristina Kirchner, que traz o kirchnerismo de volta. Então, o que a gente tira do
povo argentino. O que eles querem nos dizer? Eles querem nos dizer que eles querem mudar e mudar todo o pano, não importa de que forma eles querem mudar. E vão arriscar, né, como num jogo mesmo, vão arriscar com duas peças explosivas, porque a gente sabe que a Cristina Kirchner é uma pessoa que jamais poderia ser eleita. Ela tem uma ficha criminal, ela está envolvida de corrupção, lavagem de dinheiro, participação no assassinato do promotor, vamos lembrar do promotor aquele de justiça que em 2015 foi assassinado, quer dizer, ela vem com uma ficha criminal que é assustadora. No mínimo, ela deveria ficar na nossa panela de banho-maria, porque vamos esperar para ver o que acontece com ela. Mas o que o povo está dizendo? O povo está dizendo, nós não temos nem a quem recorrer. Professor Mônica, para quem que as pessoas vão votar? Quem são os candidatos? Não aparecem. Né? Mas não pode ter aí um elemento que aqui tem, por exemplo, no Brasil, quer dizer, ela tem um eleitorado que... Cativo. E aquela narrativa de que a justiça muitas vezes é usada para perseguir adversários, que é uma coisa, eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente Nicolás Maduro na Venezuela, e ele tem essa narrativa, né? A justiça brasileira perseguiu o Lula, foi um golpe, etc. E eu perguntei para ele, o senhor não faz aqui na Venezuela o que o senhor acusa a justiça brasileira de fazer lá, quer dizer, com processos? E ele até me deu uma resposta, ele falou, como é que você compara o Lula com as pessoas daqui? Eu falei, não é uma comparação de pessoas. Mas não pode ter esse elemento também? Sim. Quer dizer, de a justiça também passar a ser vista como um player político, um jogador político e com uma certa... Eu diria que o Poder Judiciário tem passado por muitas injustiças, né? Não só no Brasil, mas em outros países também. Mas, nesse momento, no Brasil, o Poder Judiciário é bastante injustiçado, como se ele fosse o bode da hora, né? Tira o bode da sala, é o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário brasileiro não é tão ruim assim. E se ainda a gente pode dizer que há alguma vida inteligente no Brasil, parte dessa vida inteligente está no Poder Judiciário, né? E ele está sendo, assim, de uma certa forma, denegrida a sua imagem pela própria opinião pública, chamuscada, incentivada pelo Executivo e pelo Legislativo. Isso também acontece em outros lugares. Na Argentina, o Judiciário é bem mais sólido, ele consegue se isolar, se bloquear dessas intervenções do Legislativo e do Executivo. Digamos que ele não é mais forte que o brasileiro, mas ele consegue ficar mais imune. Mas as manifestações que nós vamos ver nos países latino-americanos, sobretudo da América do Sul ultimamente, elas estão vinculadas fundamentalmente à insatisfação econômica. Porque lá no início dos anos 2000, nós tínhamos um governo na Colômbia de direita e na Venezuela de esquerda, mas todos estavam satisfeitos. As populações estavam satisfeitas porque havia um crescimento econômico, havia uma aparente sensação de melhoria da pobreza para a classe média, da classe média se estabelecendo e ascendendo, a possibilidade de compra, melhor acesso à saúde, à educação. Havia um bem-estar econômico artificial, porque nós não estávamos fazendo poupança. Nós estávamos contando apenas com a exploração das commodities. Nós não estávamos diversificando a linha de produção do Estado. Porque se a gente pensar qual é a diferença dos países em desenvolvimento da América do Sul e os emergentes da Ásia, por exemplo. É que nós estamos focados em produzir commodities para exportar. Não fazemos poupança. Eles não. Eles, o que eles fazem? Eles exportam produtos com material agregado, com valor agregado e mais desenvolvidos. Então, eles permanecem mais tempo no mercado. Eles conseguem ter uma poupança. Então, a diferença entre os emergentes latino-americanos e os emergentes asiáticos é a administração dos recursos públicos. E é sobre isso que nós temos que falar. Só que a gente aqui não se dá conta. Então, a gente briga com o governo sem saber qual é a sua plataforma. Qual é a plataforma do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner? Nós não sabemos, nem eles. Qual é a plataforma do Uruguai? Nós só sabemos que as pessoas do Uruguai, pelo menos, estão caminhando a um consenso humano político, no sentido de que querem mudança, não querem mais essa grande aliança que está lá. Eles querem mudar. Ir um pouquinho para a direita, talvez, né? Ir um pouquinho para uma centro-direita, mas querem mudança. Austeridade fiscal, no caso da plataforma do Lacade Pool. Agora, professora, só 2 telas agora para nós voltarmos àquele tema das democracias iliberais, etc. e tal. Olha aí, isso é uma pesquisa internacional realizada pelo Instituto Ipsos,
né, que colocava 27 países. Precisamos de um líder forte, disposto a quebrar regras para consertar o país. E o resultado global deu aí 49% de pessoas concordando, tá certo? 21% em cima do muro e 27% só discordando. Isso aí é um terreno fértil para aventuras iliberais em todo o mundo. E a segunda tela considera um golpe militar justificável em um cenário de muita corrupção. 58% na Jamaica acham que é justificável, etc. O Brasil aparece lá em 7º lugar, com 38%. No Equador, olha ali, 43% aparece o Equador e Honduras com 45%. O Brasil aí com 38%. 38% dos brasileiros acham que essa luta contra a corrupção, etc. e tal, poderia tornar justificável um golpe militar. Veja o seguinte, o professor Milan Zvolk, professor de Ciência Política da Universidade de Yale, publicou recentemente na revista Plataforma Democrática um artigo que falava polarização versus democracia. Ele dizia o seguinte, em suma, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Ele dizia o seguinte, olha, em cenários muito polarizados, os eleitores, essa massa que às vezes a gente chama eleitor de centro, né, na distribuição da famosa curva do sino, que a maioria fica ali, etc., eles, entre a defesa dos valores democráticos e a defesa dos seus interesses, ou das posições que lhes parecem mais adequadas, eles, embora declarem nos surveys, nas pesquisas de apoio à democracia, eles vão votar de acordo com os seus interesses. Claro. Ou seja, cenário polarizado abre espaço para tentações autoritárias. Sintetizando aí de forma excessivamente simplista o raciocínio dele. Qual é a sua opinião a respeito, professor? É a psicologia moderna das massas, né? A psicologia moderna das massas diz que nós estamos votando fundamentalmente com o afeto, né? O afeto que pode ser positivo, o afeto pode ser negativo. Mas nós estamos afastando a razão, digamos, as premissas racionais para votar e estamos votando por afeto, seja um afeto positivo ou afeto negativo. Eu amo esse candidato porque eu odeio o outro. Então, como eu odeio o outro, eu só posso amar esse. Não se trata disso. Eu acredito que a próxima eleição, sobretudo no Brasil, ela vai ter que superar essa psicologia passional afetiva de não votar porque eu gosto de você, porque eu estou deixando de gostar do outro e o outro é meu inimigo. Não. O que eu tenho que votar? Eu tenho que buscar agora o técnico. Não importa o meu afeto, a minha paixão. Eu tenho que buscar um candidato que tenha um histórico na gestão pública e que tenha uma correção no que diz respeito ao tema da corrupção, regras de compliance, que tenha entregue alguma coisa para a população. Ou seja, eu tenho que votar, aprender a votar de forma mais fria, mais racional, mais anglo-saxônica. Mas, professora, só um detalhe. O professor Milan Zvolek, ele não diz exatamente que esses eleitores estão votando... Mal, estão votando afetivamente, ou seja, com uma taxa emocional muito alta. Ele diz uma coisa que é mais perigosa, quer dizer, é mais preocupante. Ele diz que esses eleitores votam racionalmente. Ou seja, no bolso. Entre o apreço à democracia e os valores e as políticas que lhes parecem pertinentes, sejam de bolso, seja econômica, como a Mônica lembra, seja identitárias, etc. e tal, eles vão aqui. Ou seja, eles querem que as políticas que eles abraçam sejam implementadas, tanto faz a democracia. Setor econômico, setor bancário, setor industrial. Mas será que é isso? E classe média também. Mas será que é esse o caminho que nós temos que trilhar nas próximas eleições? Eu acho que nas próximas eleições, em qualquer um de nós, os uruguaios estão pensando nisso, os argentinos não conseguiram pensar porque não tinham candidatos, né? Vamos ver agora na Bolívia, abertas as eleições pela presidente autodeclarada. E quem são os candidatos que se apresentam? Quem são? Não há candidatos. Qual é o histórico desses candidatos? O que nos assusta, eu acho que deve nos assustar, é o fato de a gente enfrentar uma eleição, seja em que país for, do Chile ao Equador, sem candidatos que tenham um histórico de entrega
na administração pública. Nós ficamos inebriados pelo canto da sereia. Então, aparece um artista, ele é simpático, ele é querido, ele é bacana, ele faz o serviço à comunidade, é ele presidente, né? Então, apareceu o candidato Bolsonaro, ele era um sujeito, um capitão, ele tinha superado uma facada horrível na barriga, ele era um homem de bem, era um homem da direita, era um homem dos valores da família. Então, vamos votar nele. Mas esse votar com as entranhas nos leva a situação como essa. Será que no Brasil, nas próximas eleições, nós vamos ter que votar com as entranhas, votar com esse que a gente chama do afeto, ou nós vamos ver um candidato que realmente se apresente e diga, olha, eu sou uma pessoa que tem uma função, exerci funções públicas, e no exercício das minhas funções públicas eu fiz essas entregas, eu tenho essa produção, o lugar que eu administrei cresceu tanto por cento, ou seja, nós vamos conseguir superar... Tornar mais curricular a escolha. Exatamente. Senhora, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria fazer uma última pergunta para a senhora, voltando um pouquinho para a América Latina. Como que a senhora vê a política externa hoje do Brasil em relação à América do Sul, especialmente? O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai à posse do presidente eleito... É uma lástima. Fernandes, né? Que até o Trump cumprimentou o presidente eleito da... Até o Trump, quer dizer, o Trump cumprimentou. E o presidente Jair Bolsonaro não cumprimentou. Com a Venezuela, onde o Brasil conseguia, nos últimos governos, ter um diálogo interessante, porque falava com os dois lados, né? Mesmo o presidente Michel Temer nunca tomou atitudes hostis. Por exemplo, eu me recordo que quando ele tomou posse, Cuba não reconheceu o governo dele, chamou de golpista e tudo, mas, no entanto, ele não rompeu contrato nenhum de mais médicos, não ameaçou nada, tudo continuou mais ou menos normal. Como é que a senhora vê o presidente Jair Bolsonaro no nosso continente? E que riscos isso pode trazer, ou é simplesmente uma retórica? Eu acho que ele tem aprendido, né? Ele tem apreendido com o decurso dos meses, né? Faz pouco tempo, mas ele tem aprendido. No que diz respeito à Argentina, e toda a América Latina, nós vamos falar da Argentina, ele tem que baixar bem o tom. Ele tem que encontrar uma maneira de voltar ao exercício de uma chefia de Estado pragmática, neutra. Um chefe de Estado, ele não gosta desse ou daquele, ele não é desse ou daquela ideologia, ele não é a favor ou contra. Ele é um homem neutro, pragmático, porque quando ele senta para conversar com outros chefes de Estado, outros chefes de governo, não é ele, pessoa física, com seus interesses, com as suas crenças, com as suas ideologias. Ele fala em nome de um povo, então ele tem que ser o mais pragmático possível. Com a Argentina, ele vai ter que ser bastante pragmático, porque a Argentina é o nosso maior parceiro comercial. Né? Nós temos aí uma balança comercial que ficou deficitária com a crise argentina, mas é o nosso maior parceiro comercial. É nosso vizinho, então nós temos laços geográficos, nós temos laços históricos, nós temos interesses econômicos importantes. É preciso que, com elegância, o presidente ele volte a ter relações profissionais, né, de Estado com o país vizinho, que nos é importante economicamente e nos é importante também historicamente. É impossível ficar rompidos com a Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, é preciso aí Só dá para brigar com a Argentina no futebol. E olhe lá, né? Então, é preciso que, pouco a pouco, o presidente se separe, né, daquela pessoa física que é o indivíduo Bolsonaro, do chefe de Estado. O chefe de Estado não gosta dessa ou daquela cor, não come essa ou aquela comida, ele é um ser neutro que tem que pensar sempre no qual é o melhor interesse do seu povo, da sua nação. Isso é difícil, mas essa é a característica do chefe do Estado. Ele tem que apertar a mão das pessoas mais bizarras para ele, sentar e conversar. Isso é um exercício que um chefe de Estado tem que ter. Nós temos que observar isso nas nossas escolhas. Até que ponto essa pessoa consegue falar em nome de todos, né? A gente costuma perguntar assim para o candidato a presidente: o senhor é a favor ou contra o aborto? Isso é uma pergunta que eu não posso fazer para um chefe de Estado, porque ele não tem que ser a favor ou contra. Ele, no exercício do poder, ele tem que aferir qual é a mentalidade e sensibilidade médias e ir naquele sentido, né? Então, às vezes, o repórter chega e pergunta: o senhor é a favor ou contra a pena de morte? Quer dizer, nós temos que saber se ele tem condições de, no exercício do poder, se separar das suas ideologias, das suas convicções mais íntimas e buscar o que é melhor para a sua nação. Isso é muito difícil. Professora, infelizmente, a gente chegou ao fim do ponto a ponto. Mesmo, a gente estava gostando de conversar. Obrigada, vamos convidar a senhora para voltar mais vezes. Muito obrigada.
Obrigado pela presença, professor, e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas mostradas aqui no Ponto a Ponto, eles estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar, também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.